A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente que vocês são inscritos nesses dois canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé. E iremos começar o culto nessa madrugada de hoje, 15/8/2025, sexta-feira, mês de agosto, mês 8. Vamos começar o culto em Jeremias capítulo 23, nesta madrugada que é meia-noite e 36, já é o madrugadão, né? Vamos lá. Ai dos pastores que destrói e dispersa as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor Jeová. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, o Jeová de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersaste as minhas ovelhas, e as fugentaste, e não as visitaste. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde estiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, nunca mais temerão, nem se assombrarão, nem nenhuma delas faltará, diz o Senhor. O renovo de Davi. Eis que vem dia, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará, e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com que o nomearão: o Senhor Justiça Nossa. Prestou bem atenção no versículo 5. Eis que vem dia, diz o Senhor Jeová, que levantará Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e prosperará. E prestou bem atenção nessa palavra aqui. O Senhor Justiça Nossa. O Senhor Jeová Justiça Nossa. Continuando. Portanto, eis que vem dia, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra, contra os falsos profetas. Quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido do vinho, por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. Por isso que aqui proíbe os falsos profetas, por causa disso aqui, tá vendo? Por isso que eu já falei em milhares de vídeos sobre os falsos profetas. Saia fora dos falsos profetas, sai fora das falsas profetisas, sai fora dos falsos missionários, sai fora das falsas missionárias, sai fora desses aí, ó. Tá vendo? São falsos, tá vendo? A própria palavra, a escritura já diz: falsos profetas. Continuando, porque a terra está cheia de adúlteros. Tá vendo o que está acontecendo nos dias de hoje? Isso aqui, ó. É o que está mais acontecendo. Porque a terra está cheia de adúlteros. E a terra chora por causa da maldição, tá vendo? A terra está até amaldiçoada, tá vendo? Isso é uma profecia para o dia de hoje também. E a terra chora. Já parou para pensar? O globo chora por causa da maldição, e os pastos do deserto se secam. Não é só homem e mulher que chora, não. A terra também chora. Continuando. Pois a sua carreira é má, e a sua força não é reta, tá vendo? Não anda no caminho reto, tá vendo? Não anda no caminho reto nem no caminho reta, né? Não anda no caminho reto e nem no caminho da reta. Para de andar no caminho triangulado, circulado, quadrado, encruzilhado. Continuando. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Preste atenção. Até na minha casa achei a sua maldade, o Senhor Jeová. É verdade. Casa significa aquelas igrejas que diz que é igreja, mas não é igreja. Entendeu? Por que não é igreja? Porque lá tem falsos profetas, falsas profetisas. Continuando. Portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadio na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal, o ano mesmo da sua visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria bem vi eu loucura, profetizam da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. É como no dia de hoje também, a mesma coisa.
Eles não adoram Jeová, gente. Eles não adoram Jesus Cristo, não. Eles não adoram o Espírito Santo, não. Eles não adoram a Trindade, não, mesmo. Eles adoram o Baal. O Baal o Baal é o pecado. Eles adoram o pecado, não adoram o Senhor, entendeu? Continuando. Mas nos profetas de Jerusalém, vejo uma coisa horrenda. Comete adultério, tá vendo? Adultério. Anda com falsidade. É como no dia de hoje. Esforça as mãos dos malfeitores para que não se converta da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os moradores dela como Gomorra. É como no dia de hoje, essa profecia que também é para o dia de hoje. O globo mundial, é o globão mundial. Tô falando só do Brasil, não é o globão mundial. Tá assim, ó. Adúlteros, falsos, esforçam as mãos dos malfeitores. É como no dia de hoje. Tudo que está acontecendo no dia de hoje, meus irmãos e irmãs, já está escrito na palavra da lei. Portanto, assim diz o Senhor, Jeová dos exércitos, acerca dos profetas: eis que lhe darei a comer a losna, eles farei beber águas de fel, porque dos profetas de... Deixa eu virar aqui com calma, porque a folha é bem fininha. Muito fina a folha, tá vendo? Fininho, fino demais. De Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor, Jeová dos exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, ensina-vos uma vaidade, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Tá vendo? Toma cuidado, mesmo com isso aqui, ó. Assiste bem com teus olhos e ouve bem, e se liga com teus cérebros. Falam da visão do seu coração, ó. Não é de Jeová, tá vendo? Não é de Jesus Cristo, não é do Espírito Santo. Não da boca do Senhor Jeová, tá vendo? Por isso que eu falo, vocês têm que tomar cuidado, gente. Tomem cuidado. Eu sempre estou alertando vocês aqui a saírem fora dos falsos profetas, gente. Acorda de uma vez por todas. Continuando, dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse: paz tereis, e a qualquer que anda segundo o propósito do coração diz: não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e ouviu, eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor, até que execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias entendereis isso claramente. Não mandei os profetas, e todavia eles foram correndo? Não lhes falei a eles, e todavia eles profetizaram? Mas se estivesse no meu conselho, então faria ouvir as minhas palavras ao meu povo, e os faria voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Sou eu apenas Jeová de perto, diz o Senhor Jeová, e não também Jeová de longe? Olha que palavra super interessante. Essa palavra que eu amo, essa palavra aqui também, viu? Isso aqui também significa confiança e fé. Sou apenas Jeová de perto, diz o Senhor, e não também Jeová de longe? Tá vendo? Ele opera longe e opera perto. Opera perto e opera longe. É o mesmo poder. Para ele nada é impossível. Para ele não tem distância. E é verdade. E hoje é verdade. Não tem distância para ele abençoar. Continuando. Esconder-se alguém em esconderijo de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho os céus e a terra, diz o Senhor. Presta atenção nessa palavra aqui também, que é super interessante. Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Quem vai esconder Jeová, meu irmão? Ninguém. Diz o Senhor: porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tá vendo? Até os céus e a terra. Parou para pensar como é que as bênçãos são grandes para aqueles que obedecem a Ele? Continuando, tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentira em meu nome, dizendo sonhei, sonhei. É como no dia de hoje, ó. É como no dia de hoje. Muitos ficam falando, isso aí, fica falando mentira, fica profetizando mentira. Ô, gente, tu toma cuidado, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Eu tô alertando vocês mais uma vez. Saia fora desses falsos profetas, dessas falsas profetisas já. Saia fora deles. Que a própria palavra já diz aí. Continuando, até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentira e que são só profetas do engano do seu próprio coração, tá vendo? Presta atenção.
Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que são só profetas do engano do seu próprio coração, tá vendo? Eles enganam com o próprio coração deles, porque eles não mudou o coração deles por dentro não. O coração deles por dentro é engano, toma cuidado. Continuando. Os quais cuidam, que farão que meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Quem tem a palha com trigo, diz o Senhor, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, já vai, como um martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que uso da sua língua e diz, ele disse, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Tá vendo, meus irmãos? O Senhor não enviou nenhum profeta não, tá vendo? Esses profetas falsos, o Senhor não enviou eles não. Cuidado. Quando, pois, te perguntar este povo, qualquer profeta ou sacerdote, dizendo qual é o peso do Senhor, então ele dirá, que peso que vos deixarei, diz o Senhor. E quanto ao profeta e sacerdote, ao povo que disser, peso do Senhor, eu castigarei o tal homem à sua casa, assim direis, cada um ao seu companheiro e cada um ao seu irmão, que respondeu o Senhor e que falou o Senhor. Mas nunca mais vos lembrareis do peso do Senhor, porque a cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra. Pois torceis as palavras do Jeová vivo, do Senhor dos exércitos, nosso Jeová. Assim dirás ao profeta que te respondeu, ó Senhor, e que falou o Senhor. Mas por que dizeis peso do Senhor? Assim diz o Senhor. Por que dizeis esta palavra, peso do Senhor, havendo-vos ordenado, dizendo, não direis peso do Senhor? Por isso, eis que também eu me esquecerei totalmente de vós, e a vós e a cidade que vos dei a vós e a vossos pais tirarei da minha presença. E por isso sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que não será esquecida. É como muitos hoje estão passando isso aqui, ó. Muitos estão passando eterna vergonha, porque Jeová não está com eles, Jesus não está com eles, o Espírito Santo não está com eles, os céus não estão com essas pessoas aqui, ó. Entendeu, meus irmãos, minhas irmãs? Por isso que eu falo, saia fora dos falsos pastores também, ó. Saia fora desses aqui também, ó. Sai fora deles. Entendeu? Que não fala a verdade para o povo. Não gosta dessa igreja aqui, eles não falam a verdade igual essa igreja. Eu sou verdadeiro pastor porque eu falo a verdade para vocês. E aqui vivo no poder verdadeiro. Saia fora dos falsos pastores. Tá vendo? Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Tá vendo? Toma cuidado que esses aqui não tem Jeová, não tem Jesus, não tem Espírito Santo. E nem milagre acontece, não. Toma cuidado com esses aqui. E toma cuidado com os falsos profetas. Que a própria palavra já fala. Que o Senhor não está com os falsos profetas e nem com os falsos pastores e as falsas pastoras. Toma cuidado. Vamos agradecer, soberano Jeová, ao Jesus Cristo, ao Espírito Santo, e agradecemos por este culto em Jeremias capítulo 23. Abençoa somente meus inscritos e abençoa os dizimistas e ofertantes que estão ajudando essa obra sempre, sempre. Amém e amém. Só que vocês aprendem essas coisas, que outros lugares não vão ensinar vocês o que é isso aí não. Até o próximo culto e o próximo vídeo.